Olá, estamos aqui reunidos para dialogar sobre um tema super importante no contexto atual. São as estratégias de combate à fome no Brasil. A gente está recebendo aqui no INEC, na sede do INEC, convidados super especiais para conversar sobre esse tema tão urgente. Eu sou Ana Maria Xavier, estou gerente na área socioambiental e de comunicação do Instituto Nordeste Cidadania, o INEC. Sobe a vinheta. O tema escolhido não é sem propósito. Esse programa está sendo lançado no Dia Mundial da Justiça Social, que é comemorado no 20 de fevereiro de todos os anos. Afinal, a gente não pode falar de justiça tendo gente passando fome. E eu não estou sozinha. Eu estou aqui com 3 convidados massa, que eu vou deixar cada um deles se apresentar. Nájila, vamos começar por você. Olá, bom dia. Meu nome é Nájila Araújo. Eu sou gestora social aí há cerca de 20 anos, educadora biocêntrica, educadora popular e assistente social, né? Então, tenho aí o trabalho social como missão de vida, como propósito de vida. Malvinier. Olá, bom dia. Eu sou Malvinier Macedo e eu atuo em uma organização não governamental já há muito tempo. E dentro dessa organização não governamental foi onde eu comecei e continuei minha tarefa como militante da segurança alimentar, né? E nessa ONG também foi para mim e ainda está sendo uma escola. A gente está sempre aprendendo. Ah, que ótimo. Então, e eu também já fui presidenta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, do Conselho Ceará. Faço parte do grupo de pesquisa em políticas de saúde da UES e do Fórum Cearense de Soberania e Segurança Alimentar. Tá, só para dar a informação por completo, a ONG que a Malvinier fala é o ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria. Pronto, ótimo. Agora vamos com o Sérgio. Então, sou Sérgio, sou do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, e aqui no Ceará eu faço parte da Cozinha Solidária, coordeno o projeto de Cozinha Solidária do MTST. Como eu falei aqui antes com a gente aqui, que a fome é um problema que é o fio condutor histórico de construção da nossa cidade, né? É um problema que, até o nome Fortaleza, que se protegia das pessoas, dos faméricos, né? Que uma cidade que teve, um estado que teve campos de concentração. Então a fome sempre foi um problema. Mas nos últimos 3 anos a fome tem se transformado quase que numa pandemia. E em 2014, 2013 o Brasil sai do mapa da fome e volta de forma... As primeiras cenas de gente comendo lixo que vaza nacionalmente foi do Ceará, né? E a gente precisa pensar a fome como um projeto de se acabar com a fome emergencial, mas tem que se pensar num projeto estruturante para que a fome não seja um bate-volta, um vai e vem, né? E aí isso depende de políticas muito mais enraizadas, que tenham talvez a economia como um pilar central. Combater a fome, mas pensar como que ela não seja um vai e vem, um bate-volta que sempre está batendo na nossa porta. Obrigada a todos pela presença e pela apresentação. Vamos falar agora um pouco de números, né? Contextualizar aqui a situação que a gente está inserido, né? Em 2022, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. Conforme o estudo, mais da metade, quase 60% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. No contexto do Ceará, 26,3% dos domicílios cearenses tinham moradores vivendo em insegurança alimentar grave, fome mesmo, de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará. O estado foi o 8º com maior proporção de domicílios com moradores vivendo em insegurança alimentar grave.
de todo o país durante a pandemia. No Brasil, a situação também é muito dramática. No descalabro dos últimos anos, voltamos ao mapa da fome, com mais de 35 milhões de brasileiros que não têm o que colocar no prato. Eu vou abrir agora o debate, a conversa, e ouvir de cada um de vocês o panorama, a visão. O Sérgio já nos deu aí uma primeira pincelada, mas como vocês enxergam, como é que vocês percebem, como é que vocês têm lidado e tratado e abordado a questão da fome no Ceará, né, de forma mais recente? A questão da fome, ela já é, digamos assim, a ponta mais grave, né, que aparece desse cenário de exclusão social, de injustiça social, né, já que a gente nós estamos falando do Dia Mundial da Justiça, do Dia Mundial da Justiça. Então, a fome, ela está dentro desse leque das injustiças sociais, né, da exclusão social. E esses 14 milhões novos que surgiram foi em relação ao ano anterior, ao primeiro inquérito do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, não, da Rede Pensan, né, da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que essa rede foi quem fez esses 2 inquéritos. Então, nós vemos que em toda a história, há graves momentos de fragilidade na segurança alimentar do cearense, visto que nós estamos na região semiárida, em que a seca e chuva se alternam, e às vezes a demora da chuva, né, é por anos. A última seca que nós tivemos, tem município, tem região, que ela foi irregular durante 7 anos, praticamente. Isso é recente, foi na década passada, né? Então, e como o Sérgio já mencionou, os campos de concentração surgidos no Ceará foi muito por conta da seca, né? Muito. Então, eu jogava lá, que se chamava currais, né? Jogava as pessoas que vinham do interior em busca de pão, em busca de alimento, em busca de trabalho, em busca de uma renda, e eram jogadas nesses cercados. Então, isso é digamos assim, algo que compromete muito a nossa história, né? E, atualmente, nós tivemos, não só em consequência da pandemia da Covid-19, a crise sanitária, mas aí veio atrelada a crise econômica, que já vinha atrelada desde 2016, com, digamos assim, o desmonte de políticas que foram se agravando a partir do último governo federal. E aí nós nos encontramos, né? Sim. Nájila, o que é que você... Bom, dando até continuidade a essa fala aí da Malvinier, né? A gente teve aí em 2016 o congelamento, né, por 20 anos, né, dos recursos para as políticas públicas. E aí essa questão da fome se agravou bastante. A pandemia, ela só escancarou, vamos dizer assim, essa questão, né? A gente saiu do mapa da fome em 2014, como citado aqui pelo Sérgio, e em 2017 ela já começa a dar passos aí de que a coisa está se agravando, né? Muito em decorrência dessa falta de investimento em políticas públicas, dessa retirada também de recursos. E aí, com a pandemia, essa situação se agravou mais ainda. E aí a gente viu uma população que estava perdendo, muitas vezes, pessoas da família que era a base de sustentação daquela família, né, como alguns aposentados, as pessoas mais idosas, que era a base econômica daquela família. Muitas pessoas ficaram desempregadas nesse período, e aí a gente vê hoje aqui no Ceará situações que famílias inteiras estão, né, em situação de rua. E aí isso se alarmou mesmo, se agravou bastante no nosso estado e no Brasil como um todo, né? Muitas pessoas em situação de rua porque teve que optar... a questão, eu pago um aluguel, ou eu como alguma coisa, ou eu tenho, né,
Eu lembro que aqui mesmo no INEC a gente teve um jovem aprendiz que a única renda era a dele. Era dele, de toda a renda familiar, ele era o único que estava empregado, então era aquela rendinha ali de jovem aprendiz que estava sustentando a família. E aí a gente vê situações de desespero, né? Muito tempo já trabalhando com isso, né? E aí eu passei quase 18 anos trabalhando no INEC e eu nunca tinha visto assim, famílias me ligarem dizendo que pensaram em cometer suicídio porque não aguentava mais essa questão da fome, porque não sabia mais o que dar para os filhos e também não tinha mais o que comer. E que pensou em fazer isso e também com toda a família por conta desse agravamento. Então, é urgente, é prioridade a gente falar de políticas e pensar estratégias de combate à fome. Né? A gente precisa realmente desenhar, e já tem isso desenhado por várias instituições, pelos próprios COSEAs, né, que vem desenhando essas políticas de como combater essa questão da fome, né, a Rede de Ação da Cidadania Nacional e várias outras instituições, o próprio MSTS, né, que tem políticas desenhadas e propostas desenhadas de como se combater isso. E uma coisa interessante que a gente percebeu também nesse período pandêmico, que as pessoas não podiam sair de casa, que as pessoas tinham que ficar em casa, como as comunidades, as instituições sociais foram importantes nesse período. As próprias comunidades, as pessoas foram que se ajudaram. Né? E aí a gente viu as cozinhas solidárias vindo, né, ressurgindo novamente, né? Elas já existiam, mas ressurgiram com muito mais força nesse período para conseguir dar conta e para conseguir assim, minimizar um pouco essa situação de fome que a gente percebeu que estava muito presente nas periferias de Fortaleza. Né? Joia. A gente já vê que a gente já começa a falar, a gente pediu aqui o contexto, a gente já começa a falar com uma perspectiva de esperança, né? De esperança, não, de ação, né? O esperançar, né? Que a gente fala. Já está aí, a gente está falando do cenário e a Nájila já trouxe aí alguns caminhos de alternativas que a gente pode que já vem sendo feito e que a gente pode adotar. Eu queria ouvir do Sérgio aí como é que se dá o trabalho de vocês, como é que tem sido essa luta para as cozinhas solidárias virarem política pública, como é que vocês têm feito, e para além das cozinhas solidárias, como é que o MTST tem trabalhado? Vou pegar aqui também. Não, primeiro eu queria pontuar 4 questões que eu acho fundamentais. Primeiro que ao longo da história a gente viu uma mudança no cenário da fome. Dependendo de onde a gente está, né? Na década de 90 foi gravado um filme no Janguruçu, que foi o primeiro filme do Padilha, chamado Garapa. Não sei se vocês já assistiram. Né? E fala do cenário da fome naquele contexto. Você tem o governo Lula, que aplica, e aí, inegavelmente, a olho nu, nega quem quiser, um jovem de 30 anos não viu a fome como quem tem mais de 30 anos. Outro cenário de fome. Né? Completamente diferente. Então, assim, nós não podemos dizer que foi a mesma coisa. 2002 você tem, ali no início do governo Lula, você tem diversas ações que impactam, e aí você não vê, por exemplo, a própria seca, né? Você não vê aquelas milhares de trabalhadores rurais migrando para a cidade, né? E aí, negue quem quiser. Teve um avanço, né? Uma humanização desse. E aí você tem uma outra questão que eu considero importante se pontuar, é que a gente tem que debater também o que é fome, né? A gente está vendo aí quase 50%, mas quem é esse cara que está passando fome? É o estudante secundarista, que na escola é o prounista, por exemplo. Fui prounista de uma faculdade privada, sabe, que a comida era o olho da cara, né? E aí, como esse cara come, o prounista? Não tem restaurante universitário. O estudante do IFCE não tem restaurante universitário. Será que ele não só comeu uma tapioca? Né? Então, quase 80% da população cearense sofre algum tipo de insegurança alimentar. Então, algum famélico pode estar assistindo a gente dizendo: tem que dar a vara para o povo pescar, porque ele comeu uma tapioca e ele nem sabe que está passando fome.
Ele nem sabe. Ele fala, não, eu comi uma tapioca, portanto, eu não estou passando fome na cabeça. Então, assim, Então, saber quem é o famélico, saber quem passa algum tipo de insegurança alimentar, pode ser um estudante, inclusive de classe média. Inclusive, e que pode estar fazendo, inclusive, um discurso extremamente conservador, sendo um dos famélicos do Ceará. Então, essa é uma outra questão. A terceira questão fundamental é o famélico, o sujeito tem que vir para o debate. Historicamente, acho que tem um problema que o sujeito não está no debate. E se mistura tudo. Se pega o estudante, se pega o trabalhador. As primeiras políticas de restaurante comunitário foi criado pelo Vargas, de restaurante popular, pensando no trabalhador que não se alimentava bem, né? Então, assim, a política de restaurante comunitário, restaurante popular, cozinha solidária, alimentação para a população em situação de rua, alimentação das lactantes, tudo isso tem que ser pensado numa grande política estruturante que os sujeitos devem debater, né? Ou alguém não se lembra que as crianças morriam de fome aqui na década de 80, teve o papel do IPRED e o papel que sempre eu falo, que esse é o papel que a gente tem que resgatar agora, o papel do soro caseiro. Né, uma política simples que chega. Todo mundo que tem mais de 40 anos tinha uma colherzinha de soro caseiro na sua casa. Então, assim, essa política tem que ser extremamente simples e tem que chegar em toda. Ainda tem a questão cultural, né, Sérgio? Tem que ser levado em consideração, que muda de localidade para localidade. Né? Porque eu acho que são 3 debates, né? E 3 debates iniciais e um debate estruturante, né? A questão cultural, a questão da apropriação e da produção do alimento e a questão de fazer o alimento chegar hoje. Essas 3 coisas têm que acontecer. Elas não vão acontecer juntas, elas têm que ser debatidas e, junto com isso, tem que ter uma política estruturante, fechando aqui, porque só se acaba com fome com economia. E aí você vai chegar num fator preocupante, que aí está todo mundo por fora, ninguém fala nisso. O Ceará cumpre um papel estratégico, por exemplo, no crime brasileiro. É um entreposto. Então, quando a gente está falando aqui de território, a gente tem que saber que parcelas inteiras de população não circulam mais no território. Cidades inteiras. Bicuitinga está entre as 10 cidades mais perigosas do Brasil. Você acabou de ter uma chacina lá, né? Então, assim, mas a cidade mais perigosa do Brasil, que tem índices de violência maior do que a Ucrânia, está no Jaguaribe. Entendeu? A mais perigosa do Brasil e é uma cidade com menos de 8 mil habitantes de zona rural. Então, assim, tem que ser levado em conta, fechando aqui o papo, o território. Tem que se investir no território. Não é tudo igual, é tudo muito diferente, né? É tudo muito diferente. E aí o Estado, eu estou muito impressionado, e nos últimos dias fiquei muito impressionado de entender que o Estado não tem dados, não entende o território. E trata tudo como sendo a mesma coisa. Então, a fome tem que ser entendida, e aí eu acho que é um papel das organizações, o papel dos movimentos é cobrar, e tem que se pensar uma política que leve em conta essa complexidade. Não é fácil. Né? Fácil era só no discurso do genocida, né? Que era assim, vamos acabar com tudo isso aí. Acabaram com tudo isso aí. Agora a gente tem que reconstruir, e reconstruir é muito complexo, não é fácil. É muito interessante, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pontuação em torno do INEC, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, para saber um pouco do lugar que a gente ocupa, né? O INEC é uma organização que nasceu nesse debate há 30 anos, quando colegas, numa discussão bem diferente, evidentemente, numa situação diferente, mas vinculada à questão da fome, foi quando os amigos, né, colegas do Banco do Nordeste, se reuniram para fazer um trabalho de assistência, de arrecadação de alimentos e distribuição de alimentos, lá mobilizados pelo Betinho, né, com a campanha do Fome Zero, né? E aí, ao longo desses anos, né, a situação, né, o contexto do Brasil em torno da fome, da insegurança alimentar, a questão econômica, foi se modificando e o INEC foi, né, amadurecendo, né, nesse processo. E aí, quando a gente ouve a fala de vocês, né, falando da diferença que os territórios são diferentes, da emancipação dos sujeitos, né, de levar o sujeito, de ouvir os sujeitos que estão no centro, né, da questão em debate, trazê-los para o diálogo, é uma forma que o INEC tem, né, buscado trabalhar aonde ele
ele desenvolve seus projetos, né? Então, é sempre trazendo, que a gente chama aqui no jargão, né? No jargão da área socioambiental, o beneficiário para a elaboração dos projetos, para a discussão daquilo que é de fato interessante e aquilo que vai trazer resultado. E aí o Sérgio nos lembra que isso a gente faz aqui no INEC há muitos anos, em microesferas, né, em territórios, né, bem delimitados, mas isso é importante que a gente faça de uma forma amplificada, né? Então, colocar assim, o INEC como uma organização, um ser interessado em motivar esse debate, né, em trazer, em oportunizar, em ser espaço, em ser lugar de atração para essa conversa, né, em que a gente vai trabalhar pela justiça social, né, assim, sendo muito sintético e muito reducionista, mas todos esses debates a gente está à disposição, e aí eu queria colocar a Malvinier com o Conselho, que não está mais no Conselho, mas quando o Conselho, né, se recompuser aí, a gente também se coloca à disposição, o MTST também, né? Todos os fóruns de trabalho, de esforço e de ação em torno da construção de um país mais justo, menos desigual. E aí vamos seguir aqui. Eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Assim, aí vocês também se organizam, ficam à vontade. Como é que vocês entendem as diferenças nas estratégias de combate à insegurança alimentar do ponto de vista estamos falando de novo da territorialidade do âmbito rural, né? A gente sabe que é distinto, né? Historicamente há uma distinção grande, porque não tem mais aquele êxodo, né? As pessoas não vêm, né, mais para a cidade como vinham há 30 anos, mas tem também um jeito muito próprio, a gente não pode esquecer que mesmo eles tendo a questão da agricultura, né, familiar em fortalecimento ao longo dos anos, mas a fome também chega, né, chega de forma muito enfática, né, onde se produz alimento, né, e aí eu queria ouvir de vocês o que é que vocês consideram a respeito disso. A gente começa pelo Sérgio e faz a rodada contrária agora. Então, pronto. Malvinier, pode ser, Malvinier? Então, fica à vontade. Então, a fome na zona rural, né, ela aparece, inclusive, no relatório do inquérito sobre a insegurança alimentar em tempos de Covid. Ela aparece e aparece também no relatório, na pesquisa do IPES, né, do governo do estado, vinculado à CEPLAG. Algo assim que, digamos assim, sim, a pessoa está lá, é agricultor familiar, é agricultora familiar e está sem alimento, né? Mas, gente, a gente tem que ponderar que, mesmo com todos os programas, mesmo com toda a tentativa, né, no estado do Ceará de que as pessoas tenham acesso a programas, a ações, a projetos, mas nem todo o público ele é alcançado. E há uma coisa assim, por conta também do desmonte de políticas, como em 2016 o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, isso afetou profundamente a agricultura familiar. E eu acho que, né, nesse novo governo, né, no governo atual, nós, tanto em nível federal como estadual, como nos municípios, nós precisamos ter, né, que haja um olho direto, uma visão direta, um foco na agricultura familiar, porque é quem produz o alimento. Mesmo nesses tempos de dificuldade, né, há municípios em que agricultores e agricultoras familiares nunca deixaram de produzir, inclusive para feiras. Eles mantêm feiras, né? Nós temos, inclusive, agricultores e agricultoras familiares que vêm vender seus produtos em Fortaleza, uma vez ao mês, ou semanalmente, dependendo de qual feira a qual feira ele esteja vinculado. Mas há uma necessidade muito grande de, digamos assim, de focar, de que as políticas foquem
na produção da agricultura familiar. Até porque essa agricultura ela vende para o Programa Nacional da Alimentação Escolar e vendia para o programa que antigamente se chamava, né, Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que no governo passado foi mudado o nome, mas eu continuei chamando PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Então, isso levou muita, digamos assim, vida dinâmica para a agricultura familiar. E de 2016 para cá, isso não aconteceu, não é? Então, foi interrompido, foi um ciclo interrompido que prejudicou muito e que trouxe essa fome. Há também uma coisa que eu acho que precisa ser encarada, que para a produção de alimentos precisa de quê? Terra. Então, tem que encarar a história da reforma agrária, porque a gente vê o sucesso que é o MST, né? O movimento sem terra, né? Então, assim, os assentamentos rurais, eles produzem, eles vendem, eles fazem feiras fantásticas aqui no Centro Frei Humberto, isso falando de Ceará, e tem nos outros estados, né? Então, para produzir, precisa da terra, precisa de quem vai produzir, quem vai produzir precisa de insumos, precisa assistência técnica, é fundamental, capacitação, articulação, organização, tanto nos movimentos de associações, de feiras, de cooperativas. Então, no mundo rural, ele é um terreno propício para que se fortaleça a agricultura familiar como uma estratégia de enfrentamento da fome. Eu vou acrescentar aí um elemento também muito importante, que é o crédito, né? E aí eu vou falar de um lugar que o INEC tem uma propriedade muito, muito boa, porque há 18 anos o INEC é responsável, né? Ele trabalha com a operacionalização do microcrédito rural, do programa de microcrédito rural, em parceria com o Banco Nordeste, que é o Agroamigo, né? Que a gente, essa semana, né, esses dias, está tendo o fórum dos agentes do Agroamigo, que é impressionante a potência, né, e a transformação que recursos que a gente pode considerar no dito mercado, né, irrelevantes, são transformadores para a realidade de um agricultor rural, né? Mas um crédito orientado, né? Essa é a grande diferença, porque não adianta o crédito não pode virar dívida, né? Ele tem que ser um fomentador da produção, né, e da transformação da vida do agricultor. Mas isso era só um parêntese para dizer com muito orgulho que a gente tem essa experiência nessa atuação. Queria só também complementar aí nessa fala da Malvinier a questão hídrica, né? Não tem como se falar também de fome sem pensar a questão da água. E é urgente e necessário, a gente está acompanhando aí essa situação dos Yanomamis, como essa questão ambiental, como essa questão hídrica, como essa questão da produção do alimento que foi prejudicado, né, por uma questão de invasão de garimpos ilegais, né, e aí ocasionou toda essa situação que nós estamos presenciando, né, junto a essas populações indígenas. Então, a gente tem que debater também. Então, assim, esse tema ele é muito amplo e complexo. Ele envolve muitas questões, né? Não tem como falar de fome, de falar de políticas públicas que envolvam essa questão, sem pensar a questão da água, sem pensar o acesso à água, sem pensar a reforma agrária, né? Sem pensar a questão da produção, da capacitação, do financiamento. E aí a gente tem, sim, muita produção no Brasil, então não é falta de alimento, né? É falta mesmo de distribuição e de acesso, para que todos tenham acesso. E aí eu me lembrei de uma fala do Daniel Balamban, né, quando ele fez uma live sobre isso, que ele trouxe que a gente tem como acabar com toda a fome do mundo. Existe recurso para isso, né? Bastava que 7% do que é investido em armamentos, né, indústrias de armamento, 7% do lucro fosse destinado para a questão
alimentícia, né, para a questão de produção de alimentos, de distribuição, de capacitação, então bastava isso que isso já se resolveria, né? Então é uma questão mesmo de decisão política, né, e de intenção política. E quando o Sérgio estava falando, eu lembrei muito de Carolina de Jesus, que a fome ela tem cara, ela tem cor, ela tem endereço, ela tem CPF. Né? E ela falava muito que era a escravidão atual, era exatamente a questão da fome. Então, a fome ela está retratada aí, né, nessas pessoas. A gente, quando olha a pesquisa, o inquérito que foi lançado em 2021 e 2022, que a maioria são mulheres negras, né, famílias chefiadas por mulheres, né, e que estão nessa situação de fome. Então, existe cor, existe, né, endereço que a gente está vivendo nesse momento de exclusão. Agregar. E assim, Nájila, obrigada por você ter complementado a história da água. Como que eu pude esquecer a água? Eu, a mulher das cisternas. Né? Que eu tenho muito orgulho de ser, através do SPLA, representando o SPLA, ter contribuído na criação do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, que foi através desse fórum, que ele ainda hoje atua, que as cisternas de placas para a captação de água da chuva chegaram na zona rural do Ceará. O fórum foi fundado em 9 de fevereiro de 1999. Então, assim, quando a gente também pensa na água, há que se pensar no saneamento. E outra coisa, assim, que o inquérito mostra, que esses dados que você, do endereço, cor, a escolaridade, lá no inquérito também mostra, né? Quanto mais anos de escolaridade, menos fome, né? Quanto menos escolaridade, mais fome. Por causa dos acessos a trabalho, né? Acesso a fontes de renda. Então, assim, os dados estão aí, as informações estão aí. O que se precisa é ter, digamos assim, ter estratégias de enfrentamento dessa situação, né? Em todos esses itens que a gente já mencionou aqui, tanto no rural como no urbano, porque há também que se valorizar a agricultura urbana e periurbana. Antes de passar para o Sérgio, na verdade, para passar para o Sérgio, e a gente já validando aqui que já estamos nos nossos minutos de sequência final, eu queria propor aí uma colocação de vocês, de cada um de vocês que vem de organizações não governamentais. Como é que vocês entendem que a sociedade, né, civil e a iniciativa privada, né, e o Estado podem se organizar no sentido de efetivar, porque às vezes parece que a gente sabe o que precisa ser feito, né, a gente se arvora, né, desse conhecimento, e que vocês sinalizassem o que é que vocês entendem que cabe ser feito para que isso se efetive, né, para que essas ideias se transformem em realidade e que a gente possa, de fato, diminuir essa distância. Quando você falou na distância, né, tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que é a desigualdade do Ceará, né? Estamos falando de um estado que tem 17 bilionários. Sim. E um dos bilionários vende farinha de trigo, né? Que o nosso povo do sertão, em vez de comer cuscuz e tapioca, come esse pão, né? Então, assim, é uma questão, né? Então, você está falando, 26% dos bilionários brasileiros moram no Ceará, né? Tem o povo da farmácia, o povo do plano de saúde, né? E a fome também sempre foi um negócio, né? Eu acho que a gente, eu não sou do campo, mas quase todos nós temos as nossas raízes no sertão do Ceará. Assim, quando a gente está falando do homem do campo, nós estamos falando, se não de nós, da nossa mãe, né? E
Eu acho que, primeiro, que a economia tem que ser tratada como economia. Eu não posso pegar, vou dar um exemplo aqui. Eu abro uma cervejaria no Ceará. Historicamente, desde o Gonzaga Mota, eu recebo a água, a energia, o terreno, né? E quando eu estou falando de distribuir comida para quem está passando fome, alguém fala, é porque não dá a vara para o povo pescar. Cara, a vara deram foi um barco, uma traineira, tudo para o empresário da cervejaria que explora 10 anos depois vai embora, né? Então eu acho que, e aí a gente tem que pensar a agricultura familiar também como algo que tem que ser investido economicamente. Eu não posso pegar só aquele trabalhadorzinho velho com a enxada, né? Que vende o feijãozinho dele bem baratinho, que aí é outra coisa que a gente tem que pensar, grandes armazéns que compra a produção e que mantém, que suporta aquele preço, como foi Cobal, né? Esses sistemas que garantam o preço, garantam a compra e garantam que o cara não venda o feijão de R$ 1 e depois tem que comprar o mesmo feijão de 8, né? Porque existem todo um, um sistema econômico que pressiona as pessoas para comprar roupa, sapato, absorvente, desodorante, arroz, óleo de soja, né? E aí, então, eu tenho que pensar naquele homem do campo como um trabalhador. A gente tem que entender que é uma economia e que aí tem que investir da forma que investe no empresário da cerveja e do calçado. Então, assim, a gente tem governos que têm muito discurso, é importante a melhoria, mas tem coisas que tem que ser, modelos econômicos devem ser modificados, porque eles deram errado. As cervejarias e as sapatarias estão indo embora, né? Eles exploram, eles ganham os subsídios e vão embora. Então, assim, acho que as condições do homem do campo têm que ser condições de trabalhadores, tem que ter crédito, inclusive crédito a fundo perdido. Tem um papel social. Não é só. Ele não tem um. Não é dar, tem retorno. Né? Então, acho que isso é uma. Voltando para a pergunta, né? A fome é uma questão humanitária. Todo mundo que é ser humano tem a obrigação de lutar contra a fome. Seja ele empresário, seja ele. Aí a gente tem que pensar, quando a gente pensou agora, acabar com a fome é um papel de todos. E a gente precisa de um grande esforço. O Estado precisa chamar as organizações, cada um de nós aqui, no movimento social, né, no movimento, o INEP e o SPLA, produz tecnologias sociais, isso unificado, inclusive sendo dado créditos, né? Sendo dizer assim, ó, essa tecnologia aqui, o microcrédito, é importantíssimo na superação da fome e da miséria. Porque quando eu estou falando da superação da fome, eu estou falando da superação da miséria. Eu estou falando que daqui a um tempo eu quero que o cara tenha grana para se alimentar, né? E para isso eu tenho que ter um investimento na economia do bairro, na padaria, e aí tanto o microcrédito rural como o microcrédito. Como é que eu faço para o milho do campo chegar nas padarias de Fortaleza, né? É um desafio. E é um desafio econômico, né? Eu não estou falando do Rio Grande do Sul, porque às vezes a gente fala, é só fundar a cooperativa. O Rio Grande do Sul, o agricultor do Rio Grande do Sul consegue fazer isso. Ele veio da Europa. Ele trouxe uma tecnologia, né, social, que nós temos que também não trato, da mesma forma que eu não trato os territórios de Fortaleza como todos iguais, e do Ceará, eu não trato o Ceará como um papel igual ao Rio Grande do Sul. Eu não chego e é só botar uma cooperativa ali, não é. Né? Tem que ter todo um trabalho que os caras construíram ao longo de 500 anos, porque eles trouxeram uma herança da Europa, né? E aí aqui nós estamos, mas nós temos o nosso método. Mas para fechar o papo é o seguinte, acho que a gente tem que ter um grande esforço humanitário, primeiro, de combater a fome na sua forma mais extrema. Depois nós temos que chamar a sociedade civil e temos que dizer o seguinte, ó, todos os atores, nós precisamos construir um modelo que propicie que a nossa economia garanta que o nosso trabalhador não seja escravo do Uber e escravo do atravessador, né? que é o modelo hoje. Né? O homem do campo é escravo de um atravessador. Não é a realidade que o cara se organiza para vender a produção dele. Ele vende o arroz, o feijão dele ao preço baixíssimo e pouco tempo depois ele está comprando o mesmo feijão que ele vendeu por 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes o valor que ele vendeu. Então, assim, isso é desumano, leonino, né? E aí o Estado está pecando. Se está acontecendo isso, tem um pecado mortal do Estado, porque tem que rapidamente
comprar essa produção, amortizar esse preço e, no mínimo, o feijão que o cara vendeu por não sei o preço, né? Mas eu sei que são valores que se vende muito barato e se compra depois muito caro, né? Então, assim, tratar gente como gente primeiro, porque a gente não pode morrer de fome, a gente tem que comer. E a agricultor familiar tem que ser tratado como uma parte importantíssima da economia. Que sem ela a gente vai beber óleo de soja, né? A alimentação brasileira vai ser o óleo de soja, porque a monocultura é a soja para alimentar porco americano, porco chinês, né? E enquanto o trabalhador mesmo está plantando feijão, arroz e batata doce e alimento. E esse não é o agro que passa na Globo, não é o agro. Esse é o não tem trator, né? Tá na enxada. E tem que ser, inclusive, investimento tecnológico. É isso. Obrigada, meninas, que assumem aí essa Por favor, repete. Pronto, a gente quer ouvir de vocês o que é que vocês dão de sugestão, ou de o que é que seria uma luz para essa união entre a iniciativa privada, o Estado, as organizações da sociedade, para que a gente transforme esse diálogo, essa percepção do que é razoável que seja feito em atitude. E aí, se vocês quiserem, vamos aqui às palavras finais, tá certo? Vamos aí nos despedindo. Bom, muitas coisas, né? O Sérgio falando e eu lembrando assim, vai passando um filminho na cabeça da gente, porque realmente é um assunto muito complexo. E aí, eu lembrei, né, de uma frase que fala: quando a pessoa está com fome, é porque todos os outros direitos lhe foi negado. Porque é um direito muito básico, né, a questão da alimentação. Então, quando eu não tenho mais o que comer, então tudo já me foi negado. Então, isso é muito básico. E a gente fala de segurança alimentar e nutricional. A gente vive uma questão no Brasil que tem a questão da fome, mas também como ter acesso a uma alimentação adequada, de qualidade. Porque a gente luta contra os agrotóxicos, a gente luta contra os industrializados, né? E a gente vê muitas famílias tendo que se submeter a comer alimentos que estão lá enlatados, engarrafados, porque é mais barato. Porque o alimento saudável, ele é mais caro. E aí eu não posso pôr na minha mesa. E aí isso também gera outros problemas, né, que quando a gente fala nessa questão da fome e de segurança alimentar, que é a questão da obesidade, que são outros problemas que a sociedade também tem que dialogar dentro, né, desse caldeirão todo que a gente tem aí. Então, eu acredito, e eu acho que a gente milita para isso, que é esse diálogo que o Sérgio trouxe. O Estado ele tem que primeiro mapear, né? Mapear mesmo, de uma forma geral, a sua população, quem realmente está nessa situação de insegurança alimentar, conhecer os seus territórios, convidar e chamar, né? E a gente já vê um movimento desse acontecendo, as instituições sociais que já têm uma expertise, que já têm um trabalho, uma ação, para conversar e aproveitar essas expertises. Né? A gente está vendo aí políticas de cozinhas solidárias, né, sendo implementadas, aproveitando exatamente as experiências dos movimentos sociais que implementaram isso, né, e que funciona, e que dá certo. Então, é convidar, é chamar, né, aproveitar as expertises que essas instituições sociais já têm, né, do que elas já fazem, para caminhar juntos, né, e construir alternativas e soluções juntos. A gente já tem também as experiências de políticas que deram certo e que a gente sabe que funciona, que são políticas de transferências de renda, como o Bolsa Família. Né? A gente passou um bom tempo sem falar nessa situação, porque foi implementada a política de segurança alimentar e nutricional, foi implementado o Bolsa Família, foi implementado o programa 1 milhão de cisternas, foi implementado políticas voltadas para a agricultura familiar, né? A gente conhece o Pronaf, né? Que é uma experiência riquíssima também. Então, tem coisas que a gente já conhece, que sabe que funciona,
né? Tem um PENAE, tem um PAA. O PENAE, que a gente sabe que a merenda escolar para muitas pessoas era a única refeição que eles tinham durante esse tempo, né, de fome, de pandemia. Então, nós já sabemos, como a própria Ana trouxe, né, os caminhos, está desenhado, está aí tudo sinalizado. A gente já teve políticas que funcionaram muito bem, né, bancos de sementes, né, Malvinier? E existe, estão aí funcionando, e várias instituições trabalham com isso. Como é que a gente fortalece mais ainda essa questão? A própria política de reforma agrária. Então, os caminhos nós já sabemos. A gente precisa realmente implementar, né? E qualificar e aprimorar, porque isso é um trabalho constante, né? E aí eu lembrei muito de uma frase do Betinho, tem a frase dele mais conhecida, quem tem fome tem pressa, mas que ele fala que a alma da fome é política, né? E também lembrei de novo da Carolina de Jesus, que ela diz, que aí eu me lembrei na fala do Sérgio, que quem produz a fome é quem come, né? Então, são pessoas que comem, que estão aí produzindo a fome, então eles não sabem o que é isso. E aí deixam várias pessoas nessa situação, porque é uma forma de manter essa questão da fome como uma questão política, como uma questão de manipulação e de controle. Exatamente, era essa a palavra que eu estava buscando. Obrigada. Então, acho que a gente tem aí muita coisa para fazer. Sim, com certeza. A tarefa é grande. E às vezes eu digo assim, meu Deus, é como no Evangelho, a tarefa é grande e os operários são poucos. Mas não, são muitos operários. E a gente tem que ver o seguinte, que o povo é solidário. As pessoas são solidárias. O exemplo que surgiu durante a pandemia, no isolamento, né, em que pessoas começaram a se organizar para oferecer refeições a partir de doações, né, com muita dificuldade, e ainda hoje continua esse trabalho, né, das cozinhas solidárias. É tanto assim que isso foi parar no programa, num projeto de lei, né, do governo do estado, que é dentro do programa Ceará Sem Fome, né, instituindo a rede de unidades sociais produtoras de refeições no combate à fome no estado do Ceará, né, esse título que está lá no PL. E isso nos traz o seguinte, poder público e sociedade civil e poder público precisam dialogar de forma a conhecer o potencial, né, da população, o potencial da sociedade civil e também que propostas que o governo traz, né, para essas experiências que já existem. Né? Nájila lembrou aí um bocado de experiências, né, que, inclusive, assim, as casas comunitárias de sementes, né, as cisternas. Então, isso, assim, nós já tivemos os equipamentos públicos de SAM que funcionavam, né, no Brasil todo, que eram os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos. Então, esses equipamentos públicos de SAM, isso é uma experiência a ser, digamos assim, aprimorada, né? Porque não é porque foi uma experiência que deu certo naquela época. Hoje nós estamos em outro contexto, em outro cenário, então a gente tem que avaliar que cenário nós estamos, e é fundamental ter diálogo, e é fundamental que a sociedade civil divulgue as experiências que ela está realizando, né, para o enfrentamento da fome. Às vezes são coisas que aquele grupo acha que é uma coisa pequena. Não. Tudo funciona no combate à fome, no enfrentamento da fome. Obrigada. A gente vai encerrando agora. Nájila, a gente vai encerrando agora. Quem quiser aí falar uma despedida rapidinho, fica à vontade. Sérgio, só dá um tchau, dá um recadinho aí sobre os projetos, como é que estão. Tá.
Ontem o Boulos apresentou um PL, que é o PL das cozinhas solidárias, que é um PL nacional, né? Ninguém vai acabar com a fome com a cozinha solidária, né? Como eu disse, é um esforço conjunto, né? Nós defendemos as cozinhas solidárias. Vocês inventaram as cozinhas solidárias? Não, eu lembro de Jesus numa mesa comendo com os discípulos e uma vez eu vi um texto que falava: eles são perigosos porque eles dividem o alimento e eles libertam os escravos, né? Então, assim, eles são perigosos, né? Quando as pessoas comem junto, elas começam a pensar também, porque quem não come não pensa, né? Não consegue, só pensa em comida, não sonha, só sonha em comida. Então, quando a saída, isso eu acho que é fundamental, acho que só isso que eu quero falar. A saída contra a fome e a miséria é uma saída coletiva. Ela é uma saída comum. Então, assim, por isso nós temos que entrar nesse debate com aquilo que a gente pode contribuir. Por exemplo, tem muito pesquisador que chega a gente pode cozinhar lá na cozinha solidária de vocês. Fala, porra, cara, vamos fazer pesquisa, cara. Para que tu quer cozinhar? Tá cheio de gente querendo cozinhar. Então, assim, o pesquisador, o assistente social, o agricultor, todo mundo tem um papel nessa cadeia. E é importante que um não queira ocupar o papel do outro, né? Não adianta alguém querer ensinar, eu não preciso ensinar, às vezes quer fazer um projeto, isso é importante, de cozinha, o cara quer gastar 80% do projeto em capacitação para ensinar a mulher a cozinhar. A mãe de todo mundo aqui cozinhou. Vocês ganharam uma panelinha quando era criança, né? E desde cedo, então assim, todo mundo sabe, então assim, tem que dar comida para o povo, comida, o insumo, e tem que incentivar a organização. A partir daí, o Estado tem que cumprir o papel dele. O Estado brasileiro tem um papel. A sociedade, o nosso papel é pressionar o Estado, é ocupar, é dividir a tecnologia, mas o Estado não pode se isentar de nenhuma forma, porque o Estado não pode ser só polícia, né? Que é nos territórios pobres. Obrigada, meninas. Considerações finais para a gente encerrar, o recadinho que vocês queiram. Agradeço, né, em nome do Consea Ceará, em nome do ESPLAR. Eu agradeço ter participado desse momento tão rico, né, e que a gente, quanto mais a gente vai conversando, a gente vai tendo, né, digamos assim, a certeza de que no coletivo as coisas acontecem com muito mais vigor, né? O coletivo, sim. E eu quero lembrar aqui, eu quero trazer, né, que durante os 4 últimos anos, né, nós não tivemos um Sistema Nacional de Segurança Alimentar. O CISAM, ele foi desmontado, porque no primeiro dia de janeiro de 2019, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi fechado. Ao fechar o Consea Nacional, se desmonta o CISAM, o sistema, porque o sistema ele é formado por Conselho, CAISAM, que é a parte governamental, e mais outros setores, né? Então, mas nós estamos já comemorando que no dia 28 agora desse mês, o Consea Nacional volta oficialmente, né? Então, na mesma configuração que ele estava quando foi fechado. Então, isso é algo para se comemorar, né, a volta do Conselho Nacional. Mesmo com o Conselho Nacional fechado, os conselhos estaduais não fecharam, porque são leis estaduais, né, nem os municipais. Então, a gente continuou se reunindo virtualmente, a gente continuou debatendo monitoramento, políticas públicas, fazendo denúncias, fazendo reivindicações, e isso foi um papel importantíssimo que os conselhos fizeram, né, mesmo sem ter o sistema, o CISAM. Então, assim, a gente está começando o ano já muito animado com a volta do Conselho Nacional, com certeza vai ter conferência, que é outro elo dentro do sistema, é a conferência. Importantíssimo, porque a partir dela é que saem as propostas para o Plano Nacional de Segurança Alimentar. E no Estado, para os planos estaduais, no município, para os planos municipais. Então, muito obrigada. E agora vamos
também ter mais o sistema, né, funcionando, e isso vai ser mais uma porta para o fortalecimento do enfrentamento da fome. Bom, eu queria só agradecer o convite, Ana. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de encontrar a Malvinier e o Sérgio. Muito bom ter vocês aqui e a gente poder dialogar sobre isso, né? E aí eu acho que o convite é esse para a gente esperançar, como dizia Paulo Freire, esperançar no sentido de uma esperança ativa, uma esperança que se junta com outros para construir uma nova realidade. E eu acho que a gente está muito nesse caminho, né, quando a nossa democracia aí se salvou por um triz, né, mas se salvou, e que a gente possa realmente construir novos caminhos. Então, acho que esse ano é um ano de muita esperança, mas a esperança no sentido da construção, de eu construir a realidade que nós queremos, e com essa força coletiva, né, então que a gente possa realmente se juntar, dar as mãos e fazer acontecer. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer vocês pela gentileza, pela disponibilidade do tempo. Foi uma conversa maravilhosa, não tinha dúvida que seria muito rica. E colocar o INEC nesse lugar, né, de fomentador do diálogo, né, como o Sérgio fala aí, que a gente, cada um no seu ambiente, né, na sua expertise, a gente pode ser e a gente será, e a gente vem sendo há 30 anos, né, um mobilizador, um fomentador, um fortalecedor das organizações, e estaremos juntos nessa luta aí pela justiça social por o tempo que for necessário, tá? Obrigado, contem com o INEC, e obrigado pela presença de vocês, e a gente vai se encontrar em outros diálogos sobre outros temas importantes. Tchau para vocês.